Laboratório da Nana. E hoje, quinta-feira, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir, continuar o livro de crônicas, né? Então, os próximos capítulos são o capítulo 10, 11, 12 e 13. Então, vamos lá? Primeiro Crônicas, capítulo 10. A derrota de Israel e a morte de Saul. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. E assim morreram Saul e os seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Quando os homens de Israel que estavam no vale viram que o exército de Israel fugiu, e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. O sepultamento de Saul. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus filhos caídos no monte Gilboa. Despojaram os mortos, pegaram a cabeça de Saul e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor, para levar as boas novas a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus e a sua cabeça a fixaram no templo de Dagom. Quando todos os moradores de Jabes Gileade ouviram tudo o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, pegaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes. Depois sepultaram os ossos deles debaixo de um arvoredo, em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium, e não o Senhor, e por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Primeiro Crônicas, capítulo 11. Davi é ungido rei de todo o Israel. Então todo o Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era o rei, era o Senhor quem fazia saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor seu Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre o meu povo de Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por meio de Samuel. Davi conquista Sião. Davi partiu com todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, que moravam naquela terra. Os moradores de Jebus disseram a Davi: você não entrará aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi, porque Davi disse: o primeiro a atacar os jebuseus será o chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, atacou em primeiro lugar e foi feito chefe. Assim Davi morou na fortaleza. Por isso ela foi chamada de Cidade de Davi.
Ele foi edificando a cidade ao redor, desde Milo, completando o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Os valentes de Davi. São estes os chefes dos valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo o Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no que diz respeito a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi. Jazobeão, Acmonita, o principal dos 30. Este brandiu a sua lança contra 300 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dudu, o Auita, que era um dos 3 valentes. Este estava com Davi em Pas-damim, quando os filisteus se reuniram ali para a batalha. Havia ali uma plantação de cevada, e o povo fugiu dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno, defenderam-no e mataram os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 chefes desceram a rocha para falar com Davi na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? Pois arriscando a sua vida, a trouxeram, e assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de 2,20 metros de altura. O egípcio trazia na mão uma lança como o eixo do tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Os heróis dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dudu, de Belém, Samote, Arorita, Elis, Telonita, Ira, filho de Iques, Tecoita, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Uzadita, Ilai, Auita, Maarai, Netufatita, Elede, filho de Baaná, Netufatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmavete, Baarumita, Eliaba, Saalbonita, Beneazem, Gizonita, Jonatas, filho de Sage, Ararita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, Mequiratita, Aías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, Rubenita, chefe dos Rubenitas e com ele 30, Anã, filho de Maacá,
Josafá Mitenita, Uzias Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, Aroerita, Gediael, filho de Zinri, e Joá, seu irmão, Tizita, Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaã, Itma, Moabita, Eliel, Obed e Jaaziel, de Zobá. 1 Crônicas, capítulo 12. O exército de Davi. São estes os que vieram a Davi em Ziclague, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis. E eles eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda para arremessar pedras com fundas e para atirar flechas com o arco. Os parentes de Saul da tribo de Benjamim eram os seguintes: Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Simaá, o Gibeadita, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beracá e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita, Eucana, Isias, Azarel, Joézer e Jazobeão, os Coraitas, Joelá, Zebadias, filhos de Jeruão de Gedor. Dos Gaditas passaram-se para o lado de Davi quando ele estava na fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Eram Ézer, o chefe, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusapade, o nono, Jeremias, o 10º, Macbanai, o 11º. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior valia por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes falou, dizendo: se vocês estão vindo pacificamente e para me ajudar, eu os recebo de todo o coração. Mas se é para me entregarem aos meus adversários, não havendo maldade em mim, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do grupo dos 30, e ele disse: somos seus, ó Davi, e estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você, e que a paz esteja com os que o ajudam, porque o seu Deus é quem ajuda você. Davi os recebeu e os colocou como capitães de tropas. Também de Manassés, alguns passaram para o lado de Davi, quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Na verdade, Davi não ajudou os filisteus, porque os governantes destes, depois de se aconselharem, o mandaram embora, pois diziam: à custa de nossas cabeças, ele passará para o lado de Saul, seu senhor. Portanto, quando Davi estava voltando para Ziclague, passaram para o lado dele de Manassés os seguintes: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares em Manassés. Estes ajudaram Davi contra a tropa inimiga, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército, como exército de Deus. O exército que proclamou Davi como rei em Hebrom. Este é o número dos homens armados para a batalha que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor.
Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000. Porque até então havia ainda muitos deles que eram fiéis à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir e proclamar Davi como rei. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, os capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, preparados para a batalha, 28.600. De Aser, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de instrumentos de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo o Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E os vizinhos de mais perto e também os mais distantes, como de Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram comida sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulas e sobre bois, a saber, provisões de farinha, pasta de figo, cachos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas em abundância, porque havia muita alegria em Israel. 1 Crônicas, capítulo 13. Davi se dispõe a trazer a arca para Jerusalém. Davi consultou os capitães de 1.000 e os capitães de 100, e todos os chefes, e então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades, e nos seus arredores, para que se reúnam conosco, e então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi procura trazer a arca. Davi reuniu todo o Israel desde Sior, no Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat-Jearim. Então Davi com todo o Israel foi a Baalá, isto é, a Kiriat-Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trompetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá,
e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre 1 Crônicas 10, 11, 12 e 13, capítulos que marcam uma transição importante, o fim do reinado de Saul e o início da liderança de Davi, um homem segundo o coração de Deus. São capítulos que nos falam sobre consequências, alianças e a centralidade da presença do Senhor em nossas decisões. 1 Crônicas capítulo 10 relata a morte trágica de Saul, destacando que ele morreu por não ter sido fiel ao Senhor e por ter consultado uma médium, em vez de buscar a direção de Deus. Isso nos ensina que as escolhas têm consequências e que a desobediência pode afastar o favor de Deus, mesmo sobre aqueles que começaram bem. 1 Crônicas capítulo 11 mostra Davi sendo ungido rei por todo o povo de Israel. Ele conquista Jerusalém e estabelece ali sua capital. Também somos apresentados aos valentes de Davi, guerreiros que, com coragem e fidelidade, ajudaram a consolidar seu reinado. Aqui aprendemos sobre o valor da unidade, da liderança comprometida com Deus e da importância de caminhar com pessoas fiéis ao nosso lado. 1 Crônicas capítulo 12 descreve os guerreiros de diferentes tribos que se juntaram a Davi antes mesmo dele ser rei oficialmente. Eram homens preparados, valentes e com o coração decidido a apoiar aquele que Deus havia escolhido. Esse capítulo nos mostra que Deus levanta pessoas estratégicas ao nosso redor nos momentos certos e que Ele prepara o terreno para os seus propósitos se cumprirem. 1 Crônicas capítulo 13 traz um momento marcante. Davi deseja trazer a Arca da Aliança de volta, sinal de que ele queria a presença de Deus no centro da vida e do governo. No entanto, a arca foi transportada de maneira incorreta e Uzá morreu ao tocá-la. Davi se entristece, mas esse episódio mostra que até mesmo o zelo precisa ser guiado pela obediência. A intenção era boa, mas a forma não estava de acordo com a vontade do Senhor. Refletindo sobre esses textos, Saul nos alerta sobre os perigos da desobediência. Davi nos inspira a colocar Deus no centro, caminhar com fidelidade e valorizar aqueles que o Senhor envia para somar. E a arca nos lembra que a presença de Deus é santa e que deve ser tratada com reverência, obediência e temor. Que hoje possamos aprender com os erros e acertos desses líderes, buscando sempre colocar Deus no centro da nossa jornada, cercados de pessoas que amam ao Senhor e prontos a viver de forma fiel à sua palavra. Que vocês tenham um ótimo dia,
O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembre de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até terça-feira, né? Amanhã é feriado, segunda-feira é feriado também e não teremos jornada juntos. Então fiquem com Deus, gente. Boa Páscoa pra vocês. Um beijo.